Você já deve ter ouvido alguém falar que eu não tomo essa medicação porque ela faz mal para o meu fígado. Será que isso existe mesmo? Existe sim. São as drogas que causam lesão no fígado ou drogas hepatotóxicas. Quem vai falar para nós sobre esse fenômeno é o Dr. Milton Lima. Ele é professor titular de gastroenterologia e de hepatologia da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará. Ele também é membro titular da Academia Cearense de Medicina. Por favor, doutor Milton. Então, hoje nós vamos falar de um tema extremamente importante para a classe médica e para os pacientes também, que é a DILI. O que vem ser a DILI? A DILI é uma drogas induzindo lesão hepática. Então, algumas medicações podem causar dano hepático, né? Seja porque essas medicações modificam o metabolismo, né, no fígado, seja porque essas medicações estão associadas com outras medicações e interferem na sua eliminação. E é um quadro extremamente importante para a gente lembrar, principalmente porque hoje nós temos também um número grande de pessoas que fazem uso de chás, né? Nós não somos contra chás, agora a gente tem que entender que alguns chás e alguns suplementos, principalmente algumas academias, né, que fazem uso de anabolizantes, esses têm um potencial de causar lesão hepática. E nós vamos ver que não dá para a gente tem vários mecanismos de causar lesão hepática, né? O medicamento, por suplementos, por alguns chás, né? E eles são utilizados, assim, às vezes, sem nenhuma prescrição médica, sem nenhum cuidado, sem saber se a pessoa tem ou não alguma doença hepática. Então, é muito importante a gente trazer à tona essa informação, chamada DILI, né? Então, a gente pode ter lesão hepática induzida por droga, por mecanismo que a gente chama idiopático. O que seria um mecanismo idiopático? É aquela lesão que é causada que não guarda uma relação direta com a dose. E não dá para predizer se aquela pessoa vai ter ou não agressão quando for usar aquela medicação. E nós temos lesão hepática, lesões hepáticas, essa seria idiosincrásica, e uma lesão hepática direta, que é quando você sabe perfeitamente que aquela droga que vai usar, aquela droga que você vai usar, dependendo da dose que você vai usar, você pode induzir lesão hepática, né? Então, essa aí é o perfil do acetaminofén, que é a principal causa de lesão hepática, de suicídio, principalmente na Europa e nos Estados Unidos. Então, lesão hepática idiopática e lesão hepática intrínseca, né, que seria pelo acetaminofén, uma das drogas, em altas doses, mais do que 5 gramas, pode induzir lesão hepática grave, necessitando inclusive transplante hepático. E a outra, que é a idiosincrásica, que não dá para a gente prever. Como é que a gente se protege, doutor Milton, em relação a isso? Bom, se o paciente está usando alguma medicação, é importante que ele faça exames de TGO e TGP. Então, se ele tem um aumento de TGO ou TGP maior do que 5 vezes e tem bilirrubinas elevada, isso é um sinal ruim, significa que a gente tem que suspender aquela medicação, ou aquele chá, ou aquele suplemento que ele está fazendo uso. Não é tão fácil você saber se o paciente está fazendo ou não uso de suplemento. Normalmente eles acham que, como é um medicamento de uso natural, obtido de planta, não causa nenhum dano, se bem não fizer, mal não fizer. Mas aí a gente pode ter lesões como lesões agudas, tipo uma hepatite, que aumenta TGO e TGP. Posso ter lesão colestática, que é quando começa o paciente a ficar com os olhos amarelos, aumenta muito as bilirrubinas e aumenta muito gama-GT e fosfatase alcalina. Ou posso ter uma lesão mista, que aumenta as transaminases e aumenta a bilirrubina e fosfatase alcalina. Só para vocês terem uma ideia, recentemente foi publicado o DILI da América Latina, e as principais drogas envolvidas
com o DILI na América Latina são exatamente a amoxicilina, o diclofenaco, a azatioprina, o infliximab, os antituberculostáticos e pasmem, né? Várias causas por ervas. E aí a gente poderia citar algumas ervas que são de uso comum, né, pela população. A babosa, o confrei, o boldo, o chá verde, sacaca, erva cavalina, ácido urcínico, anabolizantes. Então esses vocês têm que ter muito cuidado. Se ao fazer o uso, tem que falar com o profissional que está fazendo uso dessas medicações e fazer um segmento com aminotransferase, TJ e TGP para ver se está tendo ou não dano hepático. Convém lembrar que algumas medicações, por exemplo, os remédios que são utilizados para tratar dislipidemia, eles podem aumentar as transaminases 2, 3 vezes, mas isso não causa um dano maior. Mas quando eles estão acima de 5 vezes, acima de 5 vezes a TJ e TGP e surge icterícia, esse medicamento deve ser suspenso. Algumas medicações causam poucos sintomas, outras causam hepatite aguda, parecido com hepatite viral, e em alguns casos pode evoluir para, se não for feito o transplante, evoluir para o óbito. Então era isso que a gente tinha que dizer, que tinha que falar para vocês. Cuidado com o uso de medicações que não são prescritas. Muito obrigado. Agradecemos ao Dr. Milton que falou para nós sobre lesões hepáticas causadas por alguns medicamentos. Você já ouviu